Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 7. 10 sefirot do nada. Seu fim está contido em seu começo, e seu começo no seu fim, como a chama de uma brasa incandescente, porque o Mestre é único, ele não tem segundo, e antes do um, o que você conta? Vamos continuar de onde nós paramos, na página 86, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo. Só um ser físico pode existir conjuntamente, tanto o bem como o mal. Embora espiritualmente ambos estejam em polos opostos, os dois podem reunir-se no homem físico. Só o homem pode conter dentro de si polos opostos, que no hebraico é chamado Yetzer Hara e Yetzer Tov. Isso em português quer dizer a boa e a má inclinação. Um anjo malar não pode conter dentro de si duas forças opostas. Ou ele tem uma missão boa ou uma missão má. Essa história que o Satã se rebelou contra o Criador e se tornou oposição ao Criador, isso não é verdade. O Satã faz a vontade do Criador. No vídeo anterior nós vimos que o espaço é muito importante, a criação do espaço físico é muito importante. E as questões de proximidade nós vimos no vídeo anterior. Quem não assistiu, sugiro vai lá no canal, assiste o vídeo anterior. Eu vou colocar aqui no link na descrição desse vídeo para que se tenha uma melhor compreensão do assunto. Então, o Malar Hassatan, ele obedece ao Criador. É como um robô. Em robótica, as máquinas seguem um programa pré-estabelecido, pré-determinado, e elas não podem fugir ou sair daquele campo de ação. Assim são os malachim. O homem, diferentemente, porque no espiritual as noções de espaço são diferentes, como vimos no vídeo anterior, visto que proximidade no mundo espiritual significa semelhança. Já aqui no mundo físico, a proximidade de uma coisa se mede através da distância. Através da distância. E então entendemos que a criação do espaço físico foi e é muito importante para que o homem possa conter em si esses dois polos, e isso visa tão somente que o homem possa transformar a treva em luz. O que seria a treva? A treva é quando a pessoa age de forma desregrada, desvirtuada, fora do campo de ação da Kedushá. E o campo de ação da Kedushá é o desejo da Yetzer Tov. Como vimos, Yetzer Tov é a boa inclinação. O desejo da boa inclinação é servir ao Criador em mitzvot, ou seja, em mandamentos da Torá. Já Yetzer Hara, que é o mau comportamento, o mau instinto, deseja ir numa mão oposta aos desejos da Yetzer Tov. E essas duas forças estão dentro do homem.
Se ambas, o Yetzer Tov, a boa inclinação, e a Yetzer Hara, a má inclinação, não estivessem no homem, o homem então seria um anjo. Porque ou ele faria só o bem, ou ele faria só o mal. Porque um anjo não pode fazer o bem e não pode fazer o mal. Ou ele é um malar que foi criado para tentar o homem a sair do caminho. Claro, o desejo de Hashem é que o homem ande no caminho. E o caminho da boa inclinação que está no homem, quando o homem tem o lampejo de fazer o bem, então o Yetzer Tov, a boa inclinação, quer cumprir mitzvot e quer fazer a vontade de seu mestre. No entanto, há uma força que vem na mão contrária, lutando para que o homem não faça o bem, não pratique mandamentos do Eterno, mitzvot, da Torá, da lei do Criador. E esse mau instinto é o Satã. Todos nós temos o nosso Satã interior. Satã é algo reativo, algo que reage. É uma força espiritual que reage. Então, o Malach HaSatã não se revoltou coisa nenhuma, ele foi criado assim. No entanto, a vontade do Satã é como há uma metáfora cabalística que fala sobre um rei que tem um filho e para saber sobre as qualidades morais do príncipe que vai suceder o rei então fica preocupado com seus súditos. Será que meu filho terá bons comportamentos? Será que será um homem? Será que ele será um homem? Será ele um homem bom? Será ele um bom governante? Será ele à minha altura? Vou contratar uma prostituta. Quando a prostituta sabe o projeto do rei, ela vai triste, porque vou tentar o príncipe. O rei me convocou para tentar o príncipe. E se o príncipe cai, não é esse o desejo. Eu quero que o príncipe seja tão ou até mais virtuoso que o rei. Mas ela tem que obedecer. E vai tentar o príncipe. Se o príncipe vence, então ele faz bem. Porque o príncipe tem o livre-arbítrio. O príncipe aqui na metáfora é o homem, o rei é o eterno. E a prostituta contratada é a Yetzer Hara. Então, como saber se o príncipe tem qualidades morais se ele não for testado? Para isso, então, esse instinto reativo que está dentro do homem e fora do homem. Fora para acusá-lo, se ele não vencer através de suas qualidades morais. Como no caso aqui da metáfora, se a prostituta consegue lograr êxito e derrubar o príncipe, fazendo com que ele ceda às suas paixões rebaixadas, o que acontece? Depois, o próprio instinto que estava trabalhando dentro do príncipe, a saber, na metáfora, como comparamos com o ser humano, e o homem cede esse instinto, essa inclinação ruim que primeiro que está dentro dele, e ele cai, então o Malach HaSatã vai até o Criador acusá-lo. E Hashem, então, é obrigado a enviar Dinim. Dinim quer dizer juízos, decretos para essa pessoa. E ela torna o seu caminho escuro. E a missão do homem é transformar a escuridão em luz. Vamos continuar. Só em um ser físico podem existir conjuntamente tanto o bem como o mal. Embora espiritualmente ambos estejam em polos opostos, os dois podem reunir-se no homem físico. Uma razão pela qual Hashem criou o homem no mundo físico foi permitir que tivesse uma plena liberdade de escolha,
que nós chamamos de livre-arbítrio, com ambos, o bem e mal, como parte de sua constituição. Nós somos constituídos por bem e mal. E Hashem espera que nós transformemos nossa escuridão interior em luz. Sem o mundo físico, ambos os conceitos nunca poderiam existir no mesmo ser. Então, o físico, o ser humano tem um privilégio muito grande, porque os anjos, eles são estacionados no seu nível, eles não evoluem. O homem, ele evolui. Você pega aí um livro, esse conhecimento, esse conceito, vai mastigar ele, vai estudar, você vai evoluir. Você sai de um nível de compreensão e passa para um outro patamar de compreensão, e quanto mais você estuda, mais você transforma a sua mente, você transforma e lapida-se, e torna-se uma pessoa melhor. E o seu nível de ação vai melhorar consequentemente. O anjo não pode fazer isso. Ele não sabe nada além da sua missão. E ele não tem escolha além da sua missão. O fato de o bem e o mal existirem no mesmo espaço físico também permite ao bem superar ao mal neste mundo. Novamente, isto é possível no mundo físico. Em um cenário puramente espiritual, o bem nunca poderia estar perto do mal o suficientemente para ter qualquer influência sobre ele. Por exemplo, vamos falar aqui de um anjo, o anjo Michael, que é o anjo Malach, um anjo que é o anjo do povo de Israel. E o anjo Samael, Imach Shemo Vezikro, que o seu nome seja apagado, que é o anjo das nações, as nações corruptas. Qual é a missão desse Malach, do Samael, Imach Shemo Vezikro? É trazer o caos. O Am Kadosh, o povo sagrado, que cumpre a mitzvot, estuda a Torá, faz tzedakah, tefilá, que são os sustentáculos do mundo, os pilares do mundo, é regido pelo anjo Michael, que é o anjo que rege o povo santo. Michael, ele está plantado na Sefirá, na dimensão, na Sefirá, na verdade, na direção chamada Hesed, bondade. Já o anjo de esquerda, o Satã, ele está no lado na Gevurá. Está na Gevurá, na severidade, no aspecto severos. São polos opostos. E esses polos estão dentro do homem. O homem é a síntese de tudo. O homem tem tudo dentro de si. Tudo que você possa imaginar está no homem. Seja aqui nesse planeta, seja fora do planeta, no cosmos. O homem contém tudo, é uma síntese de tudo que se possa imaginar que exista. E por termos livre escolha, podemos subir a um nível muito mais alto que o anjo. É claro que muita gente não faz porque vai apanhar da Yetzer Hará, da má inclinação. Vai se tornar subserviente aos desejos rebaixados. Mas se alguém tem a força de lutar e ter o autoconhecimento de como enfrentar o seu inimigo interior e transformá-lo em luz, obrigá-lo a se tornar um carneiro ao invés de uma hiena, né? Uma hiena é um animal muito sagaz e muito
muito, eu estou fazendo uma metáfora aqui, porque a hiena é um animal muito sagaz e é um animal muito violento, muito, assim, na cadeia alimentar ela é muito terrível ela, né? A hiena, quem vê o comportamento do hiena. Então, estou trazendo aqui para comparar com a má inclinação. A hiena é astuta e agressiva, extremamente agressiva. E a Tzahara, então, ela foi criada com esse propósito. Já um cordeiro, né? O cordeiro é manso, é humilde, né? Um cordeiro é caché. Então, eu trago aqui a metáfora do cordeiro com a boa inclinação. Então, se alguém vai cuidar de sua boa inclinação e lutar contra a sua má inclinação interior e transformá-la, submetê-la, transformá-la, trazê-la à força, colocar uma focinheira na hiena, amarrar o focinho dela e para ela não dar comida para ela. Eu digo dar comida para ela é uma metáfora. Não fazer a vontade desses desejos que queima, arde dentro do coração, pelo que é proibido. Então, alguém que fizer isso, que lutar contra esse desejo mal inclinado, vai transformar a escuridão em luz. E é essa a missão do homem aqui no mundo. No mundo físico, entretanto, ambos podem coexistir, ou seja, existir juntos, e então o bem pode superar o mal. Nossos sábios nos ensinam que uma das principais razões do homem ter sido colocado no mundo físico foi superar as forças do mal. Então essa foi a missão de Hashem ter criado o homem, para transformar as forças da escuridão em luz. O Zohar expressa isto declarando que nós estamos aqui para transformar a escuridão em luz. O Zohar é um livro, Zohar quer dizer esplendor, o livro do esplendor. Livro que foi escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, numa caverna. Ele ficou 13 anos e recebeu revelações incríveis da Torá, da lei, através do profeta Eliarro, profeta Elias. Todo o conceito do não físico é muito difícil de compreender e pode ser esclarecido por um extraordinário ensinamento de nossos sábios. O Midrash nos diz: um anjo não pode ter duas missões. Nem dois anjos podem compartilhar a mesma missão. Eu trouxe a missão do Michael, que é um anjo malach bom, de direita, porque tem a direita boa e tem a direita ruim. Não é porque a direita que vai ser boa, sempre boa, porque Lavan, ele estava plantado na direita. Lavan, o termo Lavan tem uma ligação com o branco. No entanto, Lavan era mau, extremamente perverso. Um anjo não pode ter duas missões, nem dois anjos podem compartilhar a mesma missão. Eu trouxe aqui o exemplo do Michael e o Satan. Satan é um malach de esquerda. Existe a esquerda boa? Existe. Por exemplo, um açougueiro, um morrel, ele corta a carne, um médico, ele corta a carne, arranca a parte ruim, costura. Para fazer isso tem que ter o Caim positivo. O Caim quer dizer aquele irmão de Abel, que matou Abel. Então, por exemplo, alguém que está no exército e mata, alguém que mata para defender sua vida ou sua prole.
Então, alguém que faz isso tem o Caim positivo. O açougueiro, o morrel, que corta, né, faz a incisão no animal para tornar a carne caché, tem que ter um Caim positivo. E tem um Caim negativo, que é aquele que não mata, assassina. Existe uma diferença entre matar e assassinar. A Torá não diz não matarás, porque senão ninguém comeria carne caché. Se a Shem dissesse não matarás, então seríamos herbívoros, comeríamos vegetais. E houve um mandamento para comer carne após o dilúvio. Então, nesse sentido, o homem mata, é permitido matar nessas condições. Mas quando alguém tira a vida de alguém de forma através do ódio gratuito, sem motivo algum, isso é assassinar, é diferente. Quando alguém tira a vida de alguém sem motivo algum, isso é assassinato. A Torá não diz não matarás, ela diz não assassinarás. Porque se ela dissesse não matarás, então a pessoa, quando alguém viesse tirar a vida de alguém, essa pessoa não poderia se utilizar de legítima defesa, porque estaria matando. Então isso é diferente. Um anjo não pode ter duas missões, nem dois anjos podem compartilhar a mesma missão. Então o Satã, a missão dele é trazer escuridão. E tem anjos, né, que a missão é trazer luz, como Michael. Este ensinamento lança luz sobre toda a nossa argumentação. O anjo é o arquétipo do ser não físico. Quando falamos de um anjo, estamos falando de uma entidade que existe puramente em um plano espiritual. Os anjos só podem diferenciar-se por sua missão, ou seja, por seu envolvimento e fixação com alguma coisa física. Dois anjos, portanto, não podem compartilhar a mesma missão. E unicamente suas diferentes missões que fazem deles entidades diferentes. Eles não podem ser separados por espaço como objetos físicos. Por conseguinte, se ambos tivessem a mesma missão, não haveria nada para diferenciá-los e eles seriam um. Ou seja, se eles tivessem uma única missão, eles não seriam dois, seriam um. Similarmente, um anjo não pode ter duas missões. Em um plano puramente espiritual, dois conceitos diferentes não podem existir em uma mesma entidade. Então, essa história de que o anjo se rebelou contra o Criador e agora tem uma vontade diferente, que é lutar contra o Criador, isso é inverídico, é herético. Se um anjo tivesse duas missões, então seriam dois anjos. É claro que o anjo, ele tem uma competência, a sua esfera de competência pode ser incrivelmente fantástica, mas ele não pode sair e nem acrescentar nada além daquela esfera de domínio, de ação. Podemos também entender isto em palavras da mente humana. Em certo sentido, a mente é uma entidade puramente espiritual, ou seja, nossa mente é puramente espiritual e está ligada ao cérebro físico do homem. O cérebro físico pode reunir muitos pensamentos,
O cérebro pode reunir muitos pensamentos e memórias, mas a mente, porque é algo muito espiritual e está ligado ao cérebro, o cérebro pode conter muitos pensamentos e memórias ali, como um banco de dados, como um HD de um computador. Mas a mente, por ser espiritual, só pode conter um pensamento por vez. Então a mente só pode enfocar um deles por vez. Assim, fazendo uma metáfora, uma comparação com os anjos e a mente, para mostrar que o espiritual não pode ter duas missões opostas, bem e mal. Por isso que os mestres da Kabbalah dizem que a veste, o homem tem 3 vestes: pensamento, palavra e ação. São as 3 vestes da alma. Se alguém é capaz de controlar seus pensamentos, e isso é possível, existem técnicas para isso, já que a mente se ocupa só com o pensamento, alguém que luta para tirar pensamentos maus e evitar pensá-los, alimentá-los, se demorar em pensamentos rebaixados e desenvolvê-los, Hasve Shalom, e pensar em coisas mais virtuosas, mudar de foco, então ele vai estar ocupando sua mente com o espiritual, porque no espiritual só pode comportar ou o pensamento bom ou o pensamento mal. Se alguém alimenta o pensamento do bom, ele se liga ao bom, ele se liga ao belo, ao justo, ao verdadeiro e torna-se equivalente ao seu Criador. Só pode enfocar um deles por vez. Em palavras simples, uma pessoa só pode pensar em uma coisa por vez. Um pensamento é uma entidade espiritual e, como tal, só pode conter um único conceito. Que tanto um pensamento como um anjo são entidades espirituais básicas. Isto está estreitamente ligado ao fato de que um anjo só pode ter uma única missão. Pela mesma razão, os anjos não têm meios de saber nada que não pertença à sua missão particular. Um anjo pode ser criado inicialmente com um vasto cabedal de conhecimentos. Sim, pode ser muito complexo, muito vasto o cabedal de conhecimento na esfera de ação de um anjo, de compreensão e ação. Mas ele não pode acrescentar nada além disso, nem sair desse campo de ação a qual ele está nessa determinada esfera. Michael está dentro da Sefirá de Hesed. Ele não pode sair dessa esfera e fazer o que o Satã faz, Hasve Shalom. E vice-versa, nem o Satã pode sair do seu campo de severidade no sentido de desvirtuar a criatura humana, desvirtuar, que é essa missão, e agora ficar bonzinho e entrar na esfera, no campo de ação de Michael. E nenhum conhece a esfera do outro. Nenhum sabe o que, nesse sentido, o campo de ação do outro, de forma a interferir um na missão do outro. É o que consta, e nós veremos aqui em Daniel 12, verso 6, que é muito mal compreendido, achando que enfim, tem uma visão errônea. As pessoas têm uma visão errônea aqui sobre esse homem de branco. Na verdade, não é ninguém além de um anjo. São 2 anjos, como a gente vê aqui. A gente vai ver já já. Então, o anjo, ele tem um cabedal de conhecimentos vasto, mas
ele não pode, de modo algum, incrementá-lo. O homem pode incrementar, porque ele é um ser físico e o físico está ligado ao espaço e o espaço pode comportar as noções de espaço, como vimos, que é largura, altura e profundidade, que a gente chama de 3D, pode fazer com que o bem e o mal possa ser contido. No espiritual não há essas noções como conhecemos no mundo físico. E proximidade lá significa semelhança. Assim, encontramos um anjo fazendo a outro uma pergunta. E um anjo disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é um anjo. Quando será o fim destas maravilhas? Daniel 12, verso 6. Um anjo teve que perguntar a outro. Não é outra coisa além do anjo. Tem pessoas entendendo isso errado, dizendo que é fulano, cicrano e beltrano, e não é. Porque ele mesmo não poderia saber nada além do seu próprio domínio. Então, se um anjo faz uma pergunta para o outro, quando, como a gente viu aqui em Daniel, quando será o fim destas maravilhas? Se ele pergunta, quem pergunta é porque não sabe, quer saber alguma coisa, no domínio do outro. Então, isso prova que o anjo não sabe nada além do seu domínio. E o que está escrito, e foi escrito assim, é para que a gente possa aprender. No mundo físico, podemos aprender coisas mediante 5 sentidos. Podemos ver, ouvir, tocar, cheirar, saborear. Nosso conhecimento das coisas provém de nossa proximidade física a elas. Então, é o que falamos, que a noção de proximidade no físico é em questão de distância, por metro, por centímetro. O toque já é a proximidade do material através do tato, se é possível ver a temperatura de algo, enfim. A língua vai ter o sabor pela proximidade com o alimento, é sempre por proximidade. No espiritual, no entanto, proximidade quer dizer semelhança. Quem é mais a semelhança do Eterno? Michael ou o Satã? A Michael, porque Hashem é bom. E Michael é um anjo, um malach do bem. É o anjo que rege o povo santo Am-Kadosh. Isto não se dá, entretanto, nos mundos espirituais. Nosso único modo de aprender sobre uma coisa é chegar a uma proximidade espiritual com ela. Um anjo não pode fazê-lo fora do seu domínio, do seu próprio domínio. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo para não ficar muito comprido, muito extenso. E eu peço a você que não se inscreveu, que se inscreva, deixe o seu like, ajuda muito para a difusão da Torá, e faça seu comentário, e logo mais estaremos dando continuidade deste assunto. Desejo a todos um dia iluminado e abençoado, e hoje é sexta-feira. Desejo então a todos um Shabbat Shalom para todos vocês, e que possamos estar mais próximos do Criador e nos assemelhando ao que é bom, belo, justo e verdadeiro, e que estejamos lutando contra a nossa má inclinação a todo momento, porque ela não dormita. A má inclinação não dorme, ela está atenta, ela foi programada pelo Eterno para isso, mas não foi com o fim de nos derrubar.
e sim com o objetivo de que possamos vencê-la, transformá-la em luz.